Não sabes, pergunta. É a melhor forma de ficar a saber mais. Se não sabes, pergunta é um podcast dedicado a Setúbal e aos setubalenses, produzido e conduzido por Paulo Anjos. O objetivo destas conversas é simples: ter um espaço onde decisões públicas são escrutinadas, ideias são confrontadas e a voz dos cidadãos é levada a sério. Aqui conversamos com pessoas de Setúbal que sentem no dia-a-dia o impacto das políticas locais, que vivem a cidade e se consideram sadinos, tenham ou não aqui nascido. Somos uma terra com uma identidade fortíssima e incomparável. Por isso, temos tanto para perguntar e conversar. Olá a todas e a todos, bem-vindos ao 6º episódio do Se Não Sabes, Perguntas, um podcast sobre Setúbal e sobre os setubalenses. O convidado de hoje é um verdadeiro setubalense, que não nasceu em Setúbal, mas que é, sob qualquer perspectiva, um sadino de corpo e alma, ele que todos os dias apascenta almas alheias. Na verdade, nasceu em Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, em 1948, e chegou a Setúbal em 1978. Embora tivesse já concluído os estudos de teologia, não veio para ser imediatamente padre. Aqui chegado em época de salários em atraso, de fome, de enormes dificuldades, dos sucessivos encerramentos de empresas, viria a ser ordenado padre em 1 de novembro de 1980 pelo primeiro bispo de Setúbal, Dom Manuel Martins. Na verdade, foi ordenado padre operário, um movimento que tem origem em França, na década de 40 do século passado, e mais tarde muitos pontos de ligação com a teologia da libertação nascida na América Latina. Embora nenhum dos movimentos se definisse como marxista, ambos recorreram em diferentes graus a instrumentos de análise inspirados no marxismo para compreender as relações de exploração económica e social. A fé, para estes padres operários e para os seguidores da teologia da libertação, não era vista apenas como realidade espiritual, mas também como um compromisso concreto na transformação da sociedade. Além de padre, de operário metalúrgico, de dirigente sindical, tem também um mestrado em serviço social, concluído em 2012 na Universidade Católica, que dedicou ao tema Percursos de Vida de Trabalhadores Desempregados de Setúbal, Mundo do Trabalho em Mudança. Uma tese que é, aliás, percorrida por uma análise de base marxista. Se não for assim, terei todo o gosto em ser contrariado por Constantino Alves, o nosso convidado de hoje. É bem conhecido dos setubalenses, não pelo percurso académico, mas acima de tudo pela obra notável que tem desenvolvido na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, numa das zonas mais desfavorecidas do concelho. Aí criou um restaurante social e uma clínica dentária para acudir aos que mais dificuldades têm. É, sobretudo, conhecido por estar ativamente ao lado dos que são pobres, não de forma passiva, mas sempre a lutar contra essa pobreza e a contribuir com as soluções para a atenuar, se não mesmo para a eliminar. Foi notória esta postura na demolição das habitações precárias da Quinta da Parvoíce e na antiga mecânica setubalense, postura que, aliás, não o livrou de ser olhado como um radical na forma de atuar. Ainda antes de irmos à pergunta, mudemos de frequência e de conversa para perguntar ao Luís Cruz, da Casa do Peixe, o restaurante que apoia este podcast, para lhe perguntar o que está na panela ou na grelha para o jantar. Hoje vai estar na grelha aquilo que todos ansiamos. Primeiro de tudo, obrigado ao Padre Constantino, não só pela presença, por ter concordado em vir ao podcast, mas também por ter vindo aqui, e é sempre uma honra reconhecer o trabalho social que faz, como pessoa, como amigo, como gente, como humano, que é fantástico. E tenho muito gosto em ser seu companheiro e amigo. Potacho, hoje vamos comer sardinha assada. Sardinha assada com batatinhas e migas, e depois também, se houver necessidade e se lhes apetecerem, uma massinha de peixe, que o peixe é salmonete. Vamos ver. Portanto, se dá para tudo. Se houver vontade, apetite, tudo bem, se não fiquemos pelos caracóis. Muito bem, já lá vamos à sardinha assada. Padre Constantino, muito obrigado por ter aceitado o meu convite para esta conversa. Começo por uma pergunta muito pessoal para mim, e peço desde já perdão pela redução ao denominador comum, ao denominador mais simples naquilo que vou perguntar, que sei ser bastante complexo. O que diria a um ateu militante
como eu, para lhe provar a existência de Deus. Uma primeira palavra de agradecimento por este honroso convite e pela generosidade das palavras que me foram realmente dirigidas. E é também para mim sempre um imenso prazer poder conversar, partilhar experiências, buscarmos pontos de convergência, particularmente em tudo aquilo que tem a ver com o ser humano e com o ser humano, especialmente aquele que é mais digamos, desfavorecido na vida, mais pobre, mais marginalizado, mais sofredor. Para mim é um enorme prazer também. Muito obrigado. E saúdo todos os ouvintes. E quanto àquilo que me diria para me convencer? Convencer, não diria convencer. A questão da fé não se compra, nem se vende, nem se impõe, nem se procura fazer proselitismo tentando convencer outras pessoas. Antes, pelo contrário, a fé leva-nos a acolher a outra pessoa tal como ela é, a respeitá-la, a procurarmos viver e a experienciar esta dimensão que é comum a todos, que é a humanidade de todos nós. Portanto, é isto que eu faria, é isto que faço ao longo da vida. Tenho, sem dúvida, um enormíssimo prazer no percurso da minha vida de ter percebido que verdadeiramente onde nos podemos encontrar é realmente no ser humano de cada pessoa e no ser humano a quem nos queremos devotar em conjunto, de forma organizada ou até individual. Portanto, não vou convencer de modo algum. Eu sabia que não iria convencer, mas não quis deixar ao longo desta nossa agradável conversa que vai haver, também de me referir a elementos que são sustentadores do meu posicionamento na vida. E confesso que fiquei feliz com a sua resposta, com o que me respondeu. Uma pergunta que eu sei que é talvez, não diria despropositada, mas talvez um exagero, perguntar aquilo que eu perguntei. O Sr. Padre faz por estes dias 78 anos, aliás faz amanhã, no dia em que estamos a gravar. Tem uma longa vida como pároco, mas não como um pároco comum. Foi operário e dirigente sindical antes de exercer o sacerdócio da forma diferente como estamos habituados a encarar esse mundo. O que é afinal um padre operário? Dois aspectos que são identitários, são fundamentais. Primeiro é o operário. Depois também é padre. E há uma unidade quando alguém, no caso, a partir da minha experiência, que é padre, que fez, embora tenha nascido num ambiente rural, de família, que trabalhava imenso, não era de sol a sol, era de noite a noite, em que comíamos arroz apenas ao domingo, de 15 em 15 dias, em que íamos para a escola, a maior parte das vezes descalços, isso tudo, e com aqueles sacos dos adubos químicos pela cabeça, em vez de guarda-chuvas ou então de quispos como há hoje. Realmente, quando se tem realmente esse ponto de partida ou mais tarde se encontra, nós então, digamos, como que ou foi no meu caso concreto, eu tive uma formação também académica, onde aprendi imensas coisas, mas desaprendi uma coisa essencial, que era a linguagem, a cultura, os interesses de vida das pessoas da raiz de onde eu vinha. E, portanto, como que os horizontes da minha vida foram como que orientados para poder conviver e falar com as pessoas que eram eruditas, digamos assim. Ora, um padre operário tem de ser alguém que se despe dessa cultura que recebeu elitista e, portanto, filosófica, académica, teológica, e que então mergulha e faz a imersão no mundo real das pessoas que ganham o pão com o suor do seu rosto. Eu recordo-me que foi no dia 1 de fevereiro de 1978 que pela primeira vez vestia um fato de macaco entrando na antiga Quimigal para trabalhar num estaleiro que era a Socarmar, a fazer a reparação de navios que vinham da sucata, e eu aí senti-me aquele que menos culto era, porque
porque eu não sabia falar com os trabalhadores, talvez da Baixa da Banheira, do Barreiro, de outros lados, enfim, daqui, de Palhais, etc., que entre eles conversavam e eu não sabia o que havia de conversar com eles. Então tive de aprender a linguagem, a cultura, perceber realmente, eu tinha um ideal. O ideal era conhecer a vida daquela gente, e sabendo eu teoricamente, do ponto de vista teórico, que era gente que era explorada a todos os níveis, que vivia numa situação de dependência económica, financeira, mas também cultural e tudo isso. Mas ser padre operário na época em que o senhor foi, uma época riquíssima, a todos os níveis, foi seguramente diferente do que ser padre operário em França na década de 60, por exemplo, onde nasceu o movimento. Essa experiência do pós-25 de Abril, da ebulição que havia, do mundo que se achava possível, foi, de alguma maneira, um fator de enriquecimento dessa experiência de ser operário enquanto era padre? Sim, para mim, que vim do Norte, realmente o Barreiro era algo de mítico. Quando eu cheguei a Santa Apolónia, vindo de comboio, olhei para aquela mancha amarelada do Barreiro que se via de Lisboa, eu como que sorvia interiormente a ânsia de chegar ao Barreiro, depois chegar ao Barreiro e chegar ao Lavardia, porque dentro de mim havia, por um lado, também uma certa sacralização, digamos assim, da classe operária, dos valores da classe operária, como que os trabalhadores e os operários não tivessem também os seus limites humanos, limites de valores, etc, tudo isso, mas havia também esse sentido mítico, e por isso foi, e ao mesmo tempo aquele fervilhar. Eu recordo-me que passado 2 meses já participava nas reuniões da Comissão de Moradores do Lavardio, nos plenários que já fazia intervenções, e recordo-me que um dia houve alguém que era um militante de esquerda, que perguntou quem é aquele que está agora, que interveio agora, isto a propósito de ter rebentado ou explodido lá numa fábrica de Lavardio que era a UFA, e caiu, portanto, lá sob um reator, uma calota, uma coisa assim, e depois eu intervi nesse plenário, admirado. Para mim, digamos aqui, o fervilhar do pós-25 de Abril, a organização operária dos trabalhadores, o sentido que eu trazia também dentro de mim, essa paixão por um mundo mais justo, de igualdade, de fraternidade, de reuniões das pessoas, de encontrar respostas para as suas vidas. Eu já trazia um pouco isso porque eu subi muitas vezes as torres do Aleixo, aquelas célebres torres do Aleixo na periferia do Porto e no bairro da Pasteleira do Porto. Fazia também trabalho popular de alfabetização, de cultura popular. Portanto, já trazia esse substrato e essa experiência. Portanto, o pós-25 de Abril como que para mim era qualquer coisa de apaixonante. Portanto, poder participar de uma forma organizada na luta por maior justiça, dignidade e contra a exploração, e ao mesmo tempo fazer a experiência de um trabalho coletivo organizado. Esse Abril, que era um sonho, esse sonho concretizou-se hoje, passados 52 anos? Muito se concretizou. Se não tivesse acontecido 25 de Abril, não podíamos aqui estar a falar livremente, com as portas semi-abertas aqui para a rua, de uma maneira tranquila, sem estarmos a ver se estava a gente a escutar-nos, bufos assim a escutar-nos ou não. Isto é apenas um exemplo. Sem dúvida que eu vivi o antes de 25 de Abril e pós 25 de Abril, e até hoje, e na verdade, quem tem a experiência do passado, em que distribuíamos clandestinamente a informação sobre os presos políticos que estavam em Caxias do outro lado, ou tudo aquilo que chegava das guerras coloniais, ou então que corríamos no 1º de Maio à frente da PIDE na Avenida dos Aliados do Porto, ou então que víamos que as pessoas não podiam nem votar, nem têm direito a férias, nem subsídio de férias, nem saúde, nem reformas, nem nada disso. Digamos, vivendo, eu recordo que consegui trazer debaixo da cabeça de um bebé de Paris para cá, que me deram boleia, o livro de Mário Soares, que é Le Portugal Bayonné, Portugal amordaçado, porque a gente sorvia, estávamos ansiosos, como que havia uma efervescência dentro de nós à espera da liberdade. Quando veio então o 25 de Abril. Como é que viveu esse dia, 25 de Abril de 74? Nesse dia eu estava em aulas de manhã,
estava em aulas de manhã, da parte de tarde tínhamos todos para a rua, para a Avenida dos Aliados no Porto, que é a Praça Central do Porto, uma alegria explosiva, extraordinária, que é quase indescritível, a não ser que se tenha vivido profundamente esse dia como algo que jamais esquecerei. Perguntando-me assim, valeu a pena, sem dúvida que valeu a pena. Pronto, os temas hoje... E o que é que falta concretizar? Falta concretizar aquilo que deve ser concretizado, quer dizer, que os grandes ideais de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais solidária, que dê respostas às necessidades primárias das pessoas, num trabalho em que a pessoa se realize, em que seja justamente compensado, em que possa constituir uma família se possa constituir e possam realmente todos terem as oportunidades da sua realização em relação ao seu futuro. A nível da saúde, nós vemos pronto, aquilo que acontece, que é uma dor de alma que acontece, mas apesar de tudo, eu digo por experiência própria, quando temos a possibilidade de entrar num hospital público, depois de um calvário penoso de anos à espera de uma cirurgia, quando ir no hospital público, vemos o desvelo, o cuidado, a dedicação dos seus profissionais, ficam maravilhados com aquilo que acontece depois de ter conseguido entrar. Mas é profissional de saúde também, portanto, a parte da cultura e da educação. Aqui nos bairros onde eu vivo ao longo de já vai fazer quase 26 anos, eu vejo que há imensos, milhares de jovens que não passam daqueles mínimos de escalões quase básicos, sem poderem progredir, enfim, na aquisição de novas competências, enfim, de uma cultura e depois de qualificação profissional, etc. Falta promover, isto é, alimentar a utopia de que o ser humano é irmão de outro ser humano, da solidariedade. Vivemos num tempo... Não há uma regressão há uma regressão imensa, há uma indiferença. Em relação aos imigrantes, por exemplo. Em relação aos imigrantes, há uma como que indiferença e ignorância. Eu dou casos concretos assim, da minha experiência. Ainda há cafés onde só entram pessoas brancas, praticamente. E o contrário também. Se vamos a funerais em que são apenas gente de uma cor, isso, e não de outra. Porquê? Porque, de facto, ainda não se fez este tecido do relacionamento humano, assim, profundo, do acolhimento e da valorização mútua uns dos outros, ainda se vê muito na indiferença daqueles que chegam, que não sabem falar português, que não têm o mínimo de informação e que nós nem sequer olhamos para eles, ou lhe damos ou um sorriso, ou um olhar, uma coisa Não lhe parece qualquer. Que as mutações no sistema partidário português dos últimos anos, 5 anos, 6 anos, agravaram isso? Sim, sem dúvida que na sociedade portuguesa, através de posturas e de certos pensamentos sociais políticos que são eivados ou um bocado fundamentados e alimentados depois por ideologias segregacionistas, Mas curiosamente temos um líder de um partido que pratica essa linguagem, que sim, se afirma um cristão e que iconicamente manifesta essa crença. Sim, sem dúvida, ainda há dias há uma frase lapidar que eu permito-me, antes de avançar na reflexão, do Papa Leão XIV, agora em Tenerife, que referia a propósito do estigma que se coloca sobre os imigrantes, mesmo gente de esquerda. Conheço gente que se diz de esquerda, mas que está contra os imigrantes e que censura constantemente as políticas que houve ao longo dos anos de acolhimento, valorização, integração, promoção, etc., mas que estão contra a vida, porque há um sentido de egoísmo, de indiferença, mas a dignidade humana não tem passaporte, dizia o Papa Leão XIV. Portanto,
temos de olhar para um imigrante respeitando com uma dignidade humana e defendendo. Eu bem em Portugal senti um populismo, uma xenofobia ao longo dos anos e dos últimos, eu diria, já 10 anos para cá, pelo menos 10 anos para cá, que depois se corporizou, digamos assim, em dois tipos de ações, uma a nível organizacional de partidos e outra a nível de eventos que se vão realizando pelo país, realmente colocando nos imigrantes os males daquilo que se passa em Portugal. Portanto, isso realmente é terrível. Foi além de padre operário e além de andar literalmente com as mãos na ferrugem, dirigente sindical. Como se compatibiliza posições que podem, por vezes, parecer antagónicas? Eu disse que podem parecer. Eu recordo que um dia Jesus contou uma pequenina história, Jesus de Nazaré, uma pequenina história, para fazer perceber àqueles que se apresentavam como os grandes modelos da sociedade naquela altura. Hoje podíamos dizer que essa pequenina história também se pode aplicar àqueles que nas nossas sociedades têm poder cultural, poder económico, têm poder político e tudo mais. Aquela história de que um homem foi assaltado na sua viagem, foi roubado e foi deixado numa valeta ferido e tudo mais. E que passaram os senhores daquele tempo, um sacerdote, depois um escriba, todos seguiram em frente. E depois um semi-herege desceu do burrinho em que ia montado, olhou, desceu e não seguiu em frente. Abeirou-se, abaixou-se dele e levantou. Ora, esse sentido da compaixão, de olhar para outra pessoa que está, digamos, em baixo e abeirarmos-nos dele para o ajudar a levantar-se, este é um ponto de partida realmente para se perceber também a mística de alguém que sendo padre operário ou não padre operário, pode ser, portanto, um cristão ou não cristão, mas é esta mística de olharmos para o outro sempre para o ajudar a levantar-se, aproximarmos dele. E realmente isto é uma autocrítica e também uma crítica que faço a muita gente teórica da nossa sociedade, mesmo a nível político, mas não só, mas que não se abeira. E na sua igreja? Na igreja em geral ou então... Na Igreja Católica, da Igreja Católica Portuguesa, neste caso. Este exemplo que Jesus contou aplica-se também à Igreja Católica e aplica-se de modo especial e de modo assim muito particular, quando vemos a Igreja Católica muito mais preocupada por vezes com um culto e certas manifestações religiosas que têm o seu valor também, mas que sobrevalorizam isso quase como um folclore religioso. Dom Manuel Martins, na década de 80, é uma ruptura com essa perspectiva de funcionamento. O Dom Manuel Martins, realmente ele... Eu tenho realmente, emociono-me quando lembro de Dom Manuel Martins, porque ele ordenou-me padre. Foi o primeiro padre a ser ordenado. O primeiro padre que ordenou, e quando na minha ordenação... 4 dias depois de ele ser ordenado bispo. Sim, depois de ele ser ordenado bispo, 5 anos depois de ele ser ordenado bispo, ordenou-me e disse-me: o mundo operário apresenta-te à Igreja para que a Igreja te faça padre. E a Igreja envia-te ao mundo operário para aí anunciar a boa nova da libertação aos pobres, aos oprimidos, afinal aqueles que são desfalecidos. E Dom Manuel Martins sem dúvida que procurou dar um testemunho de Evangelho, do seguimento de Jesus Cristo, que se compadecia das multidões, mas não ficava pelo sentimento. Jesus era alguém interventor, com a sua ação sempre para quer na denúncia daqueles que marginalizavam certas camadas da população, quer também na proposta ou em ações concretas de libertação das pessoas. Dom Manuel Martins foi alguém que nisso corporizou e integrou esse verdadeiro sentido libertador da mensagem do Evangelho. Ele calcorreava, como nós sabemos, as ruas e as fábricas. Eu recordo-me que quase bicicleta, no final... andava muito de bicicleta também. Também andava de bicicleta, mas quando houve um despedimento coletivo aí numa fábrica, aí adiante perto do Alto da Guerra,
de uma fábrica. No dia em que vinha uma financeira do Porto, nesse dia precisamente para terminar com a empresa, porque tinha uma hipoteca sobre a empresa, ele teve a coragem de ir lá à empresa, em pleno dia do encerramento da empresa e do despedimento coletivo, digamos, tentar sensibilizar e apelar aquele grupo financeiro e à própria administração da empresa, pronto, para que não encerrassem a empresa. E sabe que enquanto ele estava em cima com a administração, eu estava em baixo na fresadora mecânica, com os operários lá. Pronto, isto é, como era importante vermos os nossos políticos dos poderes serem ao terreno, ao concreto, no momento escaldante da fogueira, quando as pessoas realmente estão a sofrer. Dom Manuel Martins é realmente um testemunho vivo para todos nós, de uma igreja que se deve abeirar de quem sofre, aproximar-se para ajudar a levantar as pessoas e depois, com elas, de uma maneira criativa, a envolvendo todas as outras pessoas. Houve justiça naquela acusação que faziam a Dom Manuel Martins ser o Bispo Vermelho? Isso depende aqui. Enfim, com que estas coisas valem, naturalmente. Sim, porque as coisas valem. Sabemos que a expressão vermelho na altura significava comunista. E ele de uma maneira muito inteligente e também muito direta, e depois ser vermelho. E ser vermelho é lutar pela justiça, pela liberdade dos trabalhadores, tenho muito orgulho em ser vermelho, nem que me chamem comunista e tudo mais. Portanto, claro que os seus inimigos, e ele tinha imensos inimigos procuravam também isolá-lo do conjunto da igreja, dos cristãos, no seio da igreja, isolar Mário Soares, que há bocado citou, foi um dos que... Peço desculpa que não escutei. Mário Soares, que há bocado citou, foi um dos que o atacou. Sim, o Mário Soares, e não só o Mário Soares, um dos que o atacou. Ele também recebia muitos ataques mesmo do próprio interior da igreja, de setores muito conservadores, que reduziam a ação da igreja apenas ao culto ou às catequeses, esquecendo que o vetor, a coluna fundamental do cristianismo deve ser a caridade. Deve ser o amor, que depois se concretiza no amor, primeiramente, ao mais pobre, àquele que está marginalizado, que não tem hipótese de se levantar, de viver uma vida condenada. Essa deve ser a coluna fundamental da missão da Igreja. É por isso que me dou muito bem, que me sinto muitíssimo bem, de mãos dadas com pessoas, todos credos, não credos, seja o que for, mas quando nos irmanamos em projetos assim, coletivos, solidários, para ajudar as pessoas realmente a se libertarem das suas diferentes dependências. Sim, mas pode com certeza continuar. Por exemplo, amanhã sabemos que no Parlamento em Portugal, na Assembleia da República, vai ocorrer algo de importantíssimo, cujas decisões, se forem aquelas que o governo e apoiado por alguns partidos... Falamos na véspera da votação na véspera da votação, laboral, sim. irá, sem dúvida, causar imensos problemas, no fundo, aumentar ainda mais a dependência dos trabalhadores e dos mais pobres ainda, relativamente às classes mais Aliás, poder. O Sr. Padre teve uma posição corajosa na greve geral de dezembro, em que produziu uma declaração escrita, que está no site da CGTP, a apelar à greve geral. Sem dúvida é que a greve é não apenas um direito, mas é também um dever moral. Quando esgotadas todas as hipóteses da negociação, não há outro caminho a não ser esse. Portanto, são momentos em consciência de que não podia ficar calado, não podia ficar em silêncio, não podia ficar nada. E digo-lhe mais também o seguinte, que quando saiu a Agenda do Trabalho 21, portanto, vai fazer daqui a pouco tempo um ano, um pouco depois, eu integrei um grupo que ainda se mantém até hoje, que junto de cada uma das centrais sindicais, quer da UGT, quer da CGTP, fomos um grupo de 6 pessoas, que conseguimos depois, em contactos pessoais e por telefone, personalizados, conseguiram um grupo de 400 pessoas e reunimos com os secretariados das 2 centrais sindicais e apelamos a que eles fossem criativos a encontrar formas de convergência na luta dos trabalhadores contra esse pacote laboral. E ficámos muito contentes. Aconteceu em dezembro, não aconteceu agora na última greve geral, em que apenas a CGTP participou. Muita da sua prática enquanto sacerdote inspira-se naquilo que é a doutrina social da Igreja, tal como definida ainda com atualizações pelo Papa Leão XIII,
em 1891, na encíclica Rerum Novarum. É importante recordar que o documento, ou melhor, esta circular, porque é exatamente o que significa encíclica, surgiu num contexto marcado pela industrialização, pelo crescimento da classe operária, pela pobreza urbana e pela expansão do socialismo e do liberalismo económico. No fim do século XIX, tivemos um Papa que defendia que o trabalho não é uma mercadoria e que o trabalhador não pode ser tratado apenas como instrumento de produção. Um Papa que defendia que os empregadores têm o dever moral de pagar um salário suficiente para que o trabalhador e a sua família possam viver com dignidade e que o contrato de trabalho não é justo apenas porque foi livremente aceite, deve respeitar exigências éticas. Este foi também o Papa que defendeu que os trabalhadores têm o direito de se organizar em associações, sindicatos e mutualidades para defender os seus interesses, embora rejeitasse a ideia marxista da luta de classes e, em vez do conflito entre capital e trabalho, propusesse a cooperação e concórdia entre patrões e trabalhadores. Depois de uma longa introdução, a pergunta é curta. Os desígnios de Leão XIII cumpriram-se? Alguns desígnios de Leão XIII cumpriram-se e deram frutos, porque depois ao longo de mais de um século, foi nascendo um pensamento social cristão que partiu de facto desse primeiro impulso cristão e sobre o mundo do trabalho e sobre a sociedade em geral. Ora, por si mesmo, digamos que o documento ou a encíclica Rerum Novarum, digamos que não iria ser a resposta àquelas questões e problemas que eram colocados, mas o certo é que alimentou e foi o berço do nascimento de uma consciência do dever de abrir o coração e os olhos e a inteligência para novas realidades, tal como muito bem acabou agora de nos relembrar, que estavam a surgir no final do século XIX. E depois, ao longo dos tempos, quer outros papas, recordando, por exemplo, o 40º ano de Pio XI, mas, por exemplo, a 80ª Advénias, que é uma exortação apostólica, interessantíssima. Quando há bocadinho o Paulo me falava da questão, digamos, do pensamento marxista e da importância que ele teve, e todos reconhecemos que tem, do pensamento e da análise marxista das transformações das sociedades, recordo que o Papa João XXIII escreveu, ou ele ou Paulo VI, escreveu um documento extremamente importante em que ele defende que é legítimo um cristão adotar a metodologia marxista para a transformação da sociedade e que isso pode ser separado do aspecto ideológico chamado do humanismo, enfim, do pensamento ideológico marxista, mas como método de transformação da sociedade. Isto foi extremamente importante porque milhares e milhares de cristãos que puderam integrar organizações políticas partidárias ou na clandestinidade ou então já reconhecidas nas sociedades, sindicatos, organizações sociais, cívicas, pelo mundo inteiro, desde Itália, depois até Portugal, a Orientação Católica, que seguiam isso. E, portanto, o Papa Leão XIII foi como que aquele que deu o pontapé da partida e depois inspirou todo o movimento. A Igreja no seu conjunto, interiorizou já hoje, passados 140 anos, esta doutrina social. Eu falo da Igreja no seu conjunto. Com muita pena digo que não, com muita tristeza digo que não, e digo mais ainda que eu prefiro, em vez de chamar doutrina, que dá um pouco a ideia de algo de monolítico, como um código, eu prefiro falar do pensamento social da Igreja, inspirado no Evangelho e também na história, socorrendo dos contributos de outras ou de filosofias ou de outras experiências ou análises políticas. É com muita tristeza que digo que este tesouro tão rico no seio da Igreja é desconhecido. Poucos são os cristãos que conhecem. E também, digamos, que as comunidades cristãs não estão dotadas ou as dioceses, ou a Igreja geral, de instrumentos que tornem acessível ao povo em geral simples. Mas isso não estarem dotadas desses instrumentos que refere correndo o risco de cometer um exagero, é propositado? É uma rejeição ativa?
desse pensamento de Leão XIII? Essa é uma questão realmente pertinente, essa questão e essa interrogação. Eu não digo que é propositado, eu digo que há religião a mais, com muitos rituais, muitos aspectos, muitas expressões populares religiosas, e há o desconhecimento da mensagem de Jesus Cristo, do Evangelho. Sabe porque é que ele morreu numa cruz? Foi assassinado com a união de duas forças naquele tempo, que era a força religiosa e a hierarquia, que se chamava que eram os príncipes sacerdotes, os anciãos do povo e depois os escribas, se uniram com o braço político, que era o governador, o representante do Império Romano. Uniram-se porque é preciso silenciar alguém, como escreve o evangelista São Lucas no Evangelho, diz assim, ele subverte e agita o povo. Não são expressões minhas, são do Evangelho. Ele subverte e agita o povo, ele mexe, traz revoluções tudo, então temos de matar. Ora, o que acontece é que o Evangelho de Jesus Cristo é o grande desconhecido da maioria dos cristãos. Portanto, há muita espiritualidade, muitas espiritualidades, mas que não partem do centro, que é o Jesus Cristo de Nazaré, que para nós é a fonte de tudo. O Evangelho ainda hoje, olhemos para os Estados Unidos, é interpretado de uma forma muito errónea por vezes, não é? Em que serve, por exemplo, para perseguir minorias, para valorizar os ricos, para usar uma linguagem mais simples. Sim. Como é que se ultrapassa isto? O Papa Francisco deu um contributo importante nesse sentido, nomeadamente na questão das minorias. Sim, importantíssimo o contributo do Papa Francisco no seguimento, enfim, do pensamento social da Igreja e no aspecto das minorias, em vários documentos que ele escreveu, que são, digamos, orientações para o conjunto da Igreja. Ele, inclusive, estabeleceu uma pedagogia relativamente aos imigrantes, que era em 4 atitudes, ver se me lembro delas todas. O acolhimento de quem chega. E o acolhimento não com arame farpado, ou cães, ou com metralhadoras, ou com o coração fechado. Acolher um ser humano que aparece necessitado, que passa por tormentas e por problemas enormíssimos. Muitos até sabemos que naufragaram, foram no grande cemitério mediterrâneo e não só. E o acolher, depois valorizar, isto é, descobrir os valores que existem naquelas pessoas, valores das suas culturas, das suas tradições, das suas competências, das suas próprias pessoas. Depois, integrar, isto é, torná-los membros progressivamente da sociedade em que nos encontramos, e depois protegê-los. O que temos visto é exatamente o contrário disso que acaba de referir. E a questão que eu coloco é, estamos em Portugal, temos uma realidade concreta, temos movimentos partidários concretos, a Igreja tem-se posicionado com suficiente força para aplicar esses princípios que Francisco apontou? Como eu referi, na Igreja há uma metodologia que é um tesouro histórico, mas que desapareceu praticamente, que é a metodologia de olhar para a realidade, para as pessoas, tentar percebê-las em todas as suas facetas, tentar depois fazer uma avaliação, uma comparação com valores, com critérios, com o próprio pensamento social, cristão ou humanista, e depois agir e intervir. Ora, o que acontece é que normalmente se parte sempre de tudo menos da vida. E o que é mais importante? É a vida das pessoas. O real concreto é a pessoa, que é a vida da família, a vida do trabalho, a vida da cultura, a vida relativamente à saúde, ao meio ambiente. Ora, isso deveria ser o ponto de partida para tudo. Ora, relativamente a esta questão do acolhimento aos imigrantes e sua proteção, eu recordo que, por exemplo, na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, desde há muitos anos, foi também uma luta difícil por vezes, quando um dia, eu de início comecei por aprender algumas frases de tétum, que é timorense, de crioulo, de umbundo, quimbundo, Portugal, do Brasil. E um dia cheguei a uma celebração e saudei as pessoas nas suas diferentes
Quem é que me entendeu, que levanta o braço? E falou, estão a ver, esta é a nossa comunidade, assim, tão diferenciada uma da outra. Mas já viram o seguinte, já viram quem lê as leituras aqui na igreja são só pessoas brancas, já viram que os catequistas são todos brancos, que os ministros da comunhão são todos brancos, que os membros do Conselho Económico são todos brancos, são todos portugueses, acham que isso está bem? E progressivamente tornou-se uma comunidade com um laboratório de fraternidade humana, onde se procura realmente acolher, valorizar e realmente inserir, tornarmos membros participantes ativos, de modo que ninguém se sinta estrangeiro, nem que participe só num dia na comunidade cristã. Agora, no geral, no conjunto da igreja, há muito caminho a fazer. É notório. De Leão XIII, já falámos do Papa Francisco, mas de Leão XIII temos de dar agora um salto temporal de mais de um século para o Leão que se segue, o Papa Leão XIV. O nome escolhido não foi, aliás, fruto do acaso. O novo Papa, na primeira encíclica que escreveu, alerta para os riscos de automação, destruir empregos ou degradar condições laborais. Defende que o progresso tecnológico deve libertar as pessoas para atividades mais humanas e criativas e não excluir trabalhadores. Além disso, defende que a inteligência artificial deve servir a pessoa humana, mas alerta que a tecnologia não é neutra, uma vez que aqueles que controlam os sistemas de inteligência artificial podem influenciar decisões, comportamentos e até valores morais das sociedades. Leão XIV defende o desarmamento da inteligência artificial, que é uma ideia muito interessante e interessante dos dias de hoje, e aprofundar. Numa referência à utilização da inteligência artificial para fins militares. Que leitura faz desta nova encíclica e qual a relação que é estabelecida com a encíclica do outro Leão, de 1891? Começo realmente por humildemente reconhecer que ainda não pude, que a vida muito intensa e densa que tenho vivido nos últimos meses não me tem permitido ter um conhecimento aprofundado da encíclica, depois para poder saboreá-la e ver quais são as interpelações ou orientações que eu possa aí beber para o meu agir. Mas de qualquer forma, posso referir o seguinte, que tal como no tempo de Leão XIII havia coisas novas que surgiram, que eram as consequências de todo um processo de industrialização, com aquilo que o Paulo há bocado, a introdução que referiu na sua introdução, com a miséria enormíssima e a condição de dependência e exploração dos trabalhadores, eram coisas novas, então fez essa reflexão. Também agora surgem coisas novas, entre as quais a inteligência artificial, portanto há como que uma resposta no tempo aos desafios e às problemáticas que são colocadas, tal como no século XIX, Leão XIII, pronto, olhou para a realidade, temos de que são novas realidades também, agora esta encíclica... Renovaram novas questões. Novas questões, novos desafios. Mas estas novas realidades são importantíssimas, como todos nós sabemos, eu não sou perito também nisso, sou assim um aprendiz ainda mínimo mas já sou verificado de inteligência artificial, tudo isso, mas isso não nos pode esquecer o concreto e real e aquilo que é real no nosso dia-a-dia. Eu vou-lhe contar, eu vou exemplificar aquilo que quero dizer. E são referências importantíssimas, esta da inteligência artificial, mas devemos olhar também para a realidade dos milhões e milhões e milhões de pessoas que ainda não têm acesso às condições mínimas de sobrevivência. Hoje, 3 casos. Uma pobre mulher que hoje reencontrei. Fala de casos na sua paróquia. Na minha paróquia. Irei ser muito rápido. Uma pobre mulher que não tem documentos, que infelizmente é vítima da droga, que não tem casa, que não tem trabalho, que tem vivido como um farrapo humano, enrolando-se em mantas em vários locais da cidade e lá acima também, que perdeu quase toda a sua dignidade, toda a sua esperança, abandonada por tudo, dormindo ali ao lado. Alertei ao longo a nossa parte foi proximidade com ela. É um ser humano. Recordo a primeira vez que a vi enrolada num vão de uma escada lá da igreja, toda molhada, que estava a chuva a cair, ela enrolada numa manta com uma cerveja ao lado vazia. À tarde ela sentou-se lá e eu meti conversa com ela. Vi com ela. A partir daí, ao longo dos tempos, tenho havido essa proximidade e depois procurei que as autoridades locais, portanto, Junta de Freguesia,
São Sebastião, alertei, atual já. Sim. Então, há este problema assim. E logo me disseram, nós já alertámos os SAS, os Serviços de Ação Social da Câmara. Eu também alertei mails e e-mails tudo mais para o SAS. Claro que o senhor faz uma enorme resistência, não quer ser ajudada, é verdade. Exatamente, era isso que eu lhe ia colocar. Sabe? Ela não quer ser ajudada. Pessoas que querem viver na rua. Mas, entretanto, ela estava... Sabe o que é passar por lá, vê-la em convulsões, e depois dizer-me assim, padre, lembra que eu tenho fome, mas tens aí comida, ou fulano, tens aí, não, eu tenho necessidade de comer arroz, feijão, carne, tenho fome. Tentei, e claro que, e eu pergunto assim, e os serviços de ação social da cidade, não, e então a mulher, ela foi transportada ao hospital anteontem, e veio de madrugada já está novamente lá acima, vai entrar na mesma situação. E não há resposta da sociedade para estas situações? Claro que há. É preciso, eu disponibilizei-me outra pessoa, que logo a seguir encontrei lá sentada, num cantinho, mesmo no fundo também estava, vi que ela se encontrava, de sofrimento enorme, problema de violência doméstica, violência familiar. A seguir, tenho conhecimento, fui incrementar a polícia a participar o desaparecimento de um homem que aparecia ali buscar comida diariamente, desapareceu e ninguém sabe dele. Ora, estes são reais da nossa sociedade. É o papel da Igreja. Todo cidadão e da Igreja, muito particular, à maneira, realmente, à maneira de Jesus Cristo, que é para mim a fonte motivadora. Depois tenho as ferramentas, os instrumentos que me ajudam, será marxistas ou não marxistas, ou neomarxismo, ou disto, daquilo, ou experiências organizadas de associações, de grupos, procurar integrar tudo de uma forma harmoniosa para servir realmente aquilo que é o fundamental, que é a dignificação das pessoas. É preciso que esta abordagem da inteligência artificial, que é um grande desafio, raro novaro, mas há coisas que continuam velhas permanentes, que é a humilhação das pessoas que estão assim, abandonadas, marginalizadas, postas atrás, discriminadas, ou os trabalhadores em geral, em que há cada vez mais a desqualificação dos trabalhadores relativamente assim, a grupos minoritários e cada vez mais ricos, mais podres de ricos, uns cada vez mais no luxo. O pacote laboral vem acentuar isso. Importantíssima esta encíclica, mas não esqueçamos de pôr o pé no chão e de nos abeirarmos, não para calcar a pessoa, mas para ajudar a levantar-se. Antes de passarmos à segunda parte desta nossa conversa, em que quero falar consigo sobre a sua vida e a ação em Setúbal, em particular na paróquia Nossa Senhora da Conceição, é inevitável abordarmos, e lá volto eu ao mesmo, a sua tese de mestrado, que defendeu em 2012 na Universidade Católica, intitulada Percurso de Vida de Trabalhadores Desempregados de Setúbal, Mundo do Trabalho em Mudança. É um texto que ganha hoje, de facto, nova atualidade perante a ameaça de um pacote laboral que tem sido unanimemente rejeitado pelo mundo do trabalho. Pelo patronato sabemos que não, pelo contrário. À luz do que defende nesta sua tese, como vê a possibilidade de termos legislação do trabalho que é apontada como um retrocesso, com alguns agentes a garantirem que é até um retrocesso aos tempos em que Leão XIII escreveu a sua encíclica em que estabelece a doutrina social da Igreja? Sim. Deixe-me iniciar e responder, enfim, reagir à sua questão, partindo também de concreto, sempre da vida das pessoas. Esta tarde fiz atendimento social, éramos 5 pessoas, todas elas que foram formadas na ação. Não têm não têm formação académica, eu porque tenho académica nesta área de intervenção social, como referiu, mas as pessoas que trabalham comigo foram formadas na ação ao longo dos anos. E atendemos ali cerca de 37 pessoas durante uma tarde, 5 pessoas a atendermos. Pessoas que vivem em trabalho precário. Que dizia-me, vou fazer uns biscatos. Uma pessoa amiga que me disse, olha, vem fazer umas horas de limpeza comigo. Ou o meu marido trabalha na obra, mas é 2 ou 3 dias por semana. Aquilo que nós o salário ou as receitas que nós, ou os rendimentos que temos ao fim do mês, quase não dá para pagar a renda de casa ou um quarto. Olhando para esta questão de precariedade generalizada, não precariedade apenas do tempo de trabalho, dos ritmos de trabalho, a organização de trabalho, mas precariedade, as pessoas sentem uma vida insegura, precária, de incerteza permanente. Isso é a verdadeira precariedade, consequência
das outras precariedades, enfim, no mundo do trabalho. Portanto, ao olhar agora para este projeto, penso que é projeto de lei, ou, enfim, que vai ser amanhã votada na Assembleia da República, e assim, em traços gerais, depois também de um estudo que eu fiz, juntamente com outras pessoas ao longo destes meses, vemos, aponto apenas 3 ou 4 aspectos que são importantíssimos e que irão levar, sem dúvida, ao aumento das desigualdades sociais, à maior incerteza da vida dos trabalhadores e à sua precarização. Aponto assim, a título de exemplo, digamos que o enfraquecimento da contratação coletiva. A contratação coletiva é um instrumento importantíssimo para a justiça social, particularmente para a defesa daqueles trabalhadores mais, digamos, que são menos capacitados. Mas parece haver uma intenção deliberada de acabar com essa contratação coletiva, que aliás já não vem de hoje. Ou enfraquecê-la, e é um instrumento fundamental e mais importante para estabelecer uma certa justiça social, isto é, entre acordos, entre classes do bairro. Este é um aspecto importantíssimo. O outro aspecto é, sem dúvida, a precarização dos ritmos de trabalho, dos horários de trabalho, do trabalho. Outra é realmente o tornar os trabalhadores cada vez mais desligados uns dos outros, através também da limitação do direito à greve. Outra realmente a promoção de um conjunto de elites de trabalhadores, digamos, que são mais qualificados, e os outros ficando cada vez mais pobres, porque não terão realmente uma proteção social ou legal para os defender. Este projeto de lei constituirá, sem dúvida, o acentuar da dependência da expressão dos trabalhadores e do aumento das injustiças e a coisa do capital. Não tinha previsto falar deste tema, mas faz todo o sentido, está na ordem do dia. Como é que olha para esta intenção do Governo na prestação social única, que é aparentemente uma boa intenção de unificar um conjunto de prestações sociais numa só, mas de obrigar quem recebe esta prestação a fazer trabalho social? Ora bem, esta é uma questão muito interessante. E com isso quer dizer que é uma questão que vale a pena aprofundar. Podemos fazer uma abordagem primeiramente no aspecto assim geral e depois mais particular. Claro que deve haver no seio da sociedade uma reciprocidade. Portanto, se eu estou a ser apoiado pela sociedade, também devo participar, digamos, em algo para o conjunto da sociedade. Isto, no meu entender, por várias razões. Uma delas é para evitar que certas pessoas muito facilmente se habituem, como que se desliguem da sua responsabilidade que têm em relação aos outros. Porque quando alguém vive permanentemente numa situação de dependência da sociedade... Mas faz sentido mandar trabalhar alguém que recebe 170 euros do rendimento social da inserção? Isso agora vamos então ao particular. No geral, é uma questão de interesse a ser refletida. Porque não são 1.700, no geral, esta reciprocidade permanente entre o indivíduo e a sociedade no seu conjunto. Agora, pessoas que recebem aquele mínimo dos mínimos, talvez fosse bom, era realmente encontrar ocupações complementares para essas pessoas devidamente remuneradas. Nisto, digamos que é um assunto que ainda não aprofundei, mas ao ver que se pretender, digamos, de uma forma quase mecânica, impor isso como uma lei, deixando de fora as pessoas como portadores de deficiências, pessoas muito doentes, não sei o quê, que isso não é suficiente. Não há uma opção deliberada pela redução do custo do trabalho. A questão do banco de horas, por exemplo, é uma forma de reduzir o custo do trabalho. E isto também parece ser, portanto, isto compagina-se tudo, de alguma forma, na sua opinião? Como eu disse, é um assunto que precisa de ser aprofundado e que o Governo não deveria legislar
legislar enquanto não se promovesse um debate no seio da sociedade portuguesa, recorrendo às diferentes a pessoas, exatamente, mas também a organizações, ao pensamento académico, tudo isso, e refletir este assunto e não aplicá-lo desta forma apressada, porque irá, sem dúvida, ser fonte de inúmeras injustiças. Agora, que é um assunto que vale a pena aprofundar, porque eu sou bastante não apreciador, mas também valorizo muito a economia solidária, social solidária, que assentou muito, e voltando enfim, aos primórdios das organizações operárias, víamos que a reciprocidade era o elemento constitutivo e o laço das primeiras organizações pré-sindicais e não só, do século XVIII, XIX, XX. A economia social solidária. A mutualidade. Exato, a reciprocidade é fundamental para se evitar isto. E mais tarde o movimento cooperativo também. E eu fico aqui. Não, acho que é algo de muito importante a aprofundar. Antes de avançarmos, queria apenas aqui recordar a declaração que o Sr. Padre fez em dezembro de 2025, em que defendia a greve geral então realizada, e dizia ao Sr. Padre, contra um sistema político neoliberal que tudo quer desregulamentar, privatizar e liberalizar, aumentando as injustiças e a exploração dos pobres, e para que a cegueira orgulhosa e a teimosia de quem nos governa não mate a esperança e o futuro de um povo. Estas eram as razões para apoiar a greve geral. Não percebi, eu peço desculpa. Era a sua declaração. Sim, e para que a cegueira orgulhosa e a teimosia de quem nos governa não mate a esperança e o futuro de um povo. Repetirá esta declaração? Repetia neste momento, sim, repito, porque vejo acentuar-se cada vez mais este pensamento neoliberal na sociedade portuguesa, e agora até incrementa a organizar-se em organizações políticas novas e muito na mentalidade de muitas pessoas a título individual, sem dúvida que aqueles grandes valores que deviam ser constitutivos para a construção de uma sociedade harmoniosa, solidária, são os direitos humanos, os direitos sociais, os direitos culturais, a responsabilidade das pessoas umas para com as outras, a repartição justa do rendimento do trabalho, o acesso em igualdade de oportunidades à resposta para a necessidade das pessoas. Cada vez estamos mais distante desse ideal e desse valor para a construção de uma sociedade que todos nós queremos, mais solidária, fraterna, mais justa e tudo mais. Cada vez haverá mais gente a viverem no lixo, digamos assim. Quanta gente não fechou os olhos ao verem aquela mulher enrolada naquelas mantas e até fazer naquelas mantas, com o lixo todo à volta dela. Mas quem se abeirou dela? Eu recordo quando foi a Quinta da Parvoíce e a Mecânica Estovalense, que o Paulo falou há bocadinho. Eu pergunto assim, quantos políticos lá foram? Quanta gente que com discursos inflamados inflamado de projetos solidários, justos e justiça, quanta gente lá foram foi? Lá alguns? Alguns, foram muito poucos. Quanta gente na altura não atacou, e que estava no poder político, não atacou aqueles que acompanhavam as pessoas que já íamos falar disso mais à frente. Já vamos falar disso mais à frente. Atacou de muitas formas. O certo é que foi graças à luta com aquelas pessoas que quem estava no poder se sentiu incomodada e em 3 semanas resolveram aqueles problemas, tendo que estavam crianças a estudar à luz das velas e as televisões. Eu ia agora dizer que íamos mudar um pouco o rumo à conversa, mas na verdade não vamos. Vamos continuar no mesmo rumo. Veio de Castelo Paiva para Setúbal para se fazer padre e operário, já que falámos disso. Veio de longe e naquela altura ainda devia parecer mais longe. Naquele tempo era tudo mais longe, até aqui dentro da cidade era tudo mais longe. Já confessou noutros escritos que a sua rejeição da injustiça e das condições em que muitos trabalhadores viviam nasceu da observação que fazia dos mineiros do Pejão, não sei dizer Pejão, do Pejão, homens que via saírem da mina com os olhos vermelhos e as caras negras e ainda a terem de percorrer quilómetros até chegar a casa. Curiosamente, numa entrevista que deu, diz que a sua consciência operária nasceu aí, evitando falar de consciência de classe. Voltamos, no fundo, àquilo que já conversamos. Como é que esta realidade moldou o seu futuro? Essa realidade, eu fiz a leitura
e a interpretação do significado dessa realidade muitos anos mais tarde, quando também eu mergulhei na condição operária, quando descia aos porões de navios que era preciso picar a ferrugem, que ficávamos a ferrugem, deitados no chão, com as costas por o chão, e ela cair em cima de nós, quando pintávamos a trincha ao fundo desses batelões que estavam no Tejo para fazer descargas da soja e do arroz e tudo mais, e quando depois ajudei a carregar colegas do fundo dos porões que vínhamos intoxicados porque nem havia máscara, não havia absolutamente nada, pintar a trincha, aquelas tintas fortíssimas, e que eu chegava a casa, estava mais de 1 hora estendido a beber leite com os pés em cima. Ora, foi a partir da minha experiência, da minha imersão assim, nessa realidade, que eu tomei consciência então do que significava aquela gente que vinham 2 horas a pé da entrada da mina, mais 1h30 a pé dentro da mina, e o mesmo por regresso a casa, naquela condição. Foi aí que eu realmente tomei consciência, e cresceu em mim, como que passou de uma visão mítica e quase poética e lírica do sonho da classe operária, quase como uma sacralização, digamos assim, para esta consciência de que havia milhões e milhões de pessoas numa situação de submissão e de dependência total. Formou uma consciência de classe. Formei uma consciência de classe que realmente que pertence, não, porque podemos definir classe, não vamos agora trazer para aqui os ideólogos das várias interpretações do sentido de classe, mas o certo é que eu me sinto fazendo parte de um povo, digamos, chame-se-lhe classe, chame-se-lhe segmento, como também se diz, da população, diferente de outros segmentos. Embora não quer dizer para que esta camada social, ou classe trabalhadora, ou classe, que para poder subir e realizar-se tenha de aniquilar e destruir os outros segmentos superiores, as outras classes superiores, ou as elites económicas, culturais. Isso é um regresso ao que dizia Leão XIII. Leão XIII dizia uma coisa parecida com isso. Exato. Pronto. Agora, eu, na minha ação sindical, na minha intervenção social, para mim é claro, foi sempre clara a minha solidariedade real e concreta com os trabalhadores, acima de tudo. Mas depois, também na minha intervenção sindical, eu procurava a negociação em conjunto com a luta. Portanto, digamos que eu ajudei a organizar centenas e centenas de lutas. Era a altura do desmoronar da indústria de estudo, setor automóvel, metalurgia, metalomecânica, estrutura naval, centenas de lutas que eu organizar, mas sempre procurei a negociação. Não era possível, então, só dessa forma poderíamos defender os direitos dos trabalhadores. Portanto, a greve é não apenas um direito, mas é um dever moral. Isto é a doutrina social da Igreja, da mais pura e genuína e legítima. Não sou eu que digo isto. Um dever moral. É um dever moral. Porque o contrário é egoísmo. Chegou a Setúbal. Posso-lhe contar apenas este claro. Clipe. Um dia fui convidado para fazer uma conferência em Fátima. Imagina quem? Padres e freiras, religiosos e religiosas, sobre a experiência de alguém que está no mundo do trabalho. E falei do pensamento social da Igreja sobre as injustiças no mundo do trabalho, isto e aquilo, sobre o projeto de sociedade, e falei da questão da greve. E citei a própria, que era salvo erro da Laborum Exercens, do Papa João Paulo II, que a greve é não apenas um direito, mas também um dever moral, quando está em causa, digamos, as ações da justiça, e pode ser um pecado de egoísmo, afastar-se de tudo isso. E houve, na parte do debate, uma freira vestida de hábito, que teve a coragem perante 1.800 pessoas, que no auditório Paulo VI estava repleto, 1.800 pessoas em Fátima, eu quero aqui publicamente vir pedir perdão a toda a gente, porque eu nunca fiz uma greve. Portanto, eu era funcionário pública e pensei que fazer uma greve era uma questão de hostilidade, uma questão de conflitualidade, ir contra os outros. Agora vejo que quero pedir perdão porque, de facto, eu estava a ser egoísta, eu não estava a ser solidário com o que mais. Trago este testemunho aqui. Para mim, isso sempre me encheu a alma e o coração, esta forma de estar na vida. E, portanto, tenho... É um testemunho que também me de alguma maneira,
não diria comove, mas... Agora isto cria, naturalmente, cria, sem dúvida, também anticorpos. Claro. Há gente que nos mas também digo que há gente das camadas superiores, classes médias, intelectuais ou profissionais, com os quais eu tenho um belíssimo relacionamento, que são solidários também, que de vez em quando partilham, mesmo financeiramente, para aqueles projetos sociais que respondem à Liga, o Horizonte Social, a Clínica. Já vamos falar da sua obra social na paróquia Nossa Senhora da Conceição. Um extremista, não, mas há uma opção que é feita. Mas olha que é olhado por de alguns classe, como extremista. pode ser de classe, por este povo, sim, mas não é rejeitar os outros. É através destes. Tenho a ideia que o seu padre é olhado por alguns como extremista. Mas queria-lhe colocar aqui uma questão. Dom Manuel Martins escreveu numa daquelas crónicas que publicava no Jornal da Diocese, que chamava Pregões de Esperança, que nos planos de Deus cada homem está destinado a ser feliz numa sociedade fraterna, participativa, livre e justa. Para tanto, a ninguém é lícito abdicar do seu direito, que é também o seu dever de dar colaboração que pode para que todas as coisas ocupem o seu lugar, isto é, andem e avancem. Então, é preciso que alguém dê o grito de arranque, aponte a direção dos caminhos a seguir, acompanhe e ajude na construção de uma sociedade melhor, sendo que a sua ação neste mundo tem obedecido este desígnio. Peço que repetir a pergunta final. Se sente que a sua ação neste mundo terreno tem obedecido este desígnio? Eu tenho procurado, com os meus limites, com limites pessoais e também de conhecimento e tudo isso, mas apesar de tenho procurado seguir este grande mestre, Dom Manuel Martins, mestre pela palavra e pelo testemunho de vida dele. Às vezes era muito mais, mas não é mais fácil, não consigo dizer que é mais fácil, não. Se eu dissesse que me poderia atrair mais digamos, o desenvolver o aspecto do culto religioso, de grandes manifestações religiosas, de procissões, de tudo isso, de procissões religiosas, e não estar com o pobre, porque a caridade há muito que fazer. Dá muito trabalho fazer o bem, muitíssimo trabalho, mas a alegria... Fala da caridade, não fala da caridadezinha. Não fala da caridade como a expressão máxima da justiça, como um movimento de coração, caritas que vem de cor, como um movimento de coração que nos leva depois a ações concretas. Mas o objetivo final não é eliminar a necessidade de se fazer caridade? Não, o objetivo final é eliminar as causas geradoras das injustiças. A caridade vai ser... Permita-me esta pequenina nota. A caridade vai ser sempre necessária como uma expressão de afeto das pessoas umas com as outras. Esse é o verdadeiro sentido da caridade, que depois então se materializa em ações concretas. Ao contrário, pode ser digamos, um ópio, se reduz à esmola ou apenas a ações individuais, porque a caridade supõe acompanhar sempre com a luta pela justiça, com a atitude do coração. Muito bem. Falemos de Setúbal e do seu trabalho na paróquia Nossa Senhora da Conceição, numa das que é, sem dúvida, uma das zonas mais carenciadas da cidade, enfim, com descontinuidades, naturalmente. Mais do que ser eu a dizer o que ele tem feito, peço-lhe que descreva a sua ação na criação de estruturas de apoio e da sua relação com aquela comunidade. Sim. Criou um restaurante social, criou uma clínica dentária. Bom, primeiramente, eu olho para estas respostas sociais sempre como um trabalho coletivo. Sempre está, e não apenas por uma questão, digamos, para parecer bem ou ser politicamente correto, não. Estas respostas sociais são fruto da consciência e do dever cívico da comunidade cristã e da comunidade humana, de muita gente. São projetos de conjunto. E a metodologia tem sido sempre esta. Partir da vida das pessoas, olhar para a vida das pessoas, ver quais são os apelos que vêm da vida em cada momento, que apelos é que vêm. Então digo logo de início, comecei a ver com outras pessoas que havia muitas situações de pessoas que não tinham mínimo para comerem. Depois que havia imigrantes que chegavam aí, já uns anos atrás, bastantes anos, e que não tinham mínimo de informação.
Depois começámos a ver que havia crianças pobres que não conseguiam ter, que precisavam de um apoio escolar. Depois começámos a ver que havia muita gente, muita gente que tinha os dentes podres, que punha a mão à frente da boca quando falava. Começámos a ver. Digamos que estas respostas sociais não foram fruto de um trabalho de gabinete, foi da escuta das pessoas, da observação direta das pessoas. Do conhecimento assim, direta. E então foram nascendo respostas. As linhas principais foi, sem dúvida, o restaurante social que foi criado no dia 27 de junho de 2011, já vai fazer 15 anos daqui a pouco. Fala da data de 2011 e eu queria descer um pouco mais ao concreto, precisamente, ao concreto, e uma questão muito concreta, que o Sr. Padre em julho de 2012 acusou a Câmara de Setúbal de não apoiar o refeitório social da paróquia, o restaurante social da paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Acrescentou na altura que nenhuma das entidades, entre as quais a Câmara, acedeu aos seus convites para visitar o refeitório. Foi pública a sua pouca relação com a Câmara por aqueles tempos. As coisas mudaram? Recordo-me, já responderei diretamente. Umas vezes mudam, outras desmudam, como diz o outro, como costuma dizer. Uma vez mudam, outras desmudam. Mas recordo que, em determinado momento, fui perante, digamos, perante a afirmação que eu fiz de que a Câmara Municipal nunca tinha dado um cêntimo sequer de ajuda à Paróquia da Conceição àquelas respostas sociais, eu fui interpretar desta forma: o senhor também nunca pediu. No dia seguinte eu entreguei uma carta na recepção da Câmara Municipal de Setúbal, fiquei com uma cópia, foi rubricada para a pessoa que recebeu e até hoje não tive resposta. Bom, não tive resposta. Mas o certo é que houve como o restaurante social foi algo de inovador em Portugal, teve televisões a fazer diretos da inauguração, ao longo dos anos, revistas, rádios, programas à altura do Natal, mesmo virem, enfim, hoje são pivôs de televisão, fazer reportagem em direto por altura do Natal e não só. O certo é que, e como era um projeto chamado de inovação social, na sociologia, de inovação social, porque era um projeto participado por muita gente voluntária, porque não dependia de ninguém diretamente, porque as pessoas também participavam minimamente com 20 cêntimos propriamente sobre refeições, porque havia um ambiente que mereceu a atenção da comunicação social, e então houve uma rede solidária que ainda hoje se mantém. As coisas mudaram ou não? Na relação com houve tempos que mudaram. Diz que mudaram, desmudaram. Exato, mudaram, desmudaram. É isso mesmo. É verdade, mudaram, desmudaram. E há uns 3 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, já me recordo muito bem, que tivemos acesso a umas candidaturas que é para medidas extraordinárias de apoio a famílias necessitadas. Fizemos a candidatura bem fundamentada, e realmente tivemos um apoio em 2 anos, salvo erro, apoio para estes trabalhos sociais, mesmo da Junta de Freguesia, na altura. Há 2, 3 anos aconteceu o mesmo, e o ano passado também. Este ano ainda não. Ainda não sabe. Uma vez mudam, outra vez desmudam também. Um dos pontos. Agora, o que são projetos são muito genuínos, porque não estão aliás, a filosofia da ação social, do Centro Social Dom Manuel Martins, a filosofia e a identidade deste projeto não é para criticar os outros, mas assenta no trabalho coletivo das pessoas. Nós não temos ali, não temos uma estrutura pesada em que temos de fazer relatórios. Há técnicos que passam 50% do seu tempo a fazer relatórios e reuniões com a Segurança Social.
50% ou 2/3 às vezes do dinheiro dos protocolos com a Segurança Social com o Estado, são casos dos custos da escritura, pagar salários, tudo isso. Ora, nós é diferente. Nós apostamos digamos, na generosidade das pessoas, na sua bondade, no sentido solidário, que pelo seu trabalho se tornam voluntárias e numa rede solidária que tenha alimentado esse projeto ao longo dos anos. Continuamos nas coisas que mudam e desmudam. Um dos pontos de atrito com a Câmara de Setúbal ocorreu a partir de 2020, como sabe, com o início do processo que conduziu à eliminação definitiva das habitações precárias na Quinta da Parvoíce, na Estrada da Graça e ao realojamento dos moradores. É nesse processo que diz, aliás, uma frase que eu acho extraordinária e que de alguma forma colidiria com o que Leão XIII disse na sua encíclica de 1891, quando o Sr. Padre afirmou que acima do direito da propriedade estão os direitos humanos. Sim. Hoje, encerrado aquele processo que na época marcou o fim das barracas em Setúbal, sem prejuízo desde então terem surgido outras, como é que olha para o que aconteceu? E mantém esta afirmação que eu acho esta afirmação muito profunda. Esta afirmação, não sei citar qual é o documento do pensamento social da Igreja, das encíclicas, mas é uma afirmação que é basilar como decorrência, como expressão enfim, da fé cristã, mas não só, mas da construção de uma sociedade harmoniosa que respeita a direito de ser humano. Que o direito de propriedade individual que acima do direito de propriedade individual são os direitos da humanidade, os direitos humanos de todos, que não se pode sacralizar ou absolutizar o direito de propriedade individual. Dizia um famoso, e já partiu para o além, digamos assim, o professor Alfredo Bruto da Costa, que era um grande especialista e também, digamos, alguém que dedicou a maior parte da sua vida à luta pela justiça e combate à pobreza e à redução das causas da pobreza. Dizia ele fez uma vez uma conferência em Lisboa e que de uma forma perentória afirmou o seguinte: se os direitos, o seu direito à justiça social fosse defendido com tanto ênfase, com tanta força, como se defende o direito à propriedade privada, com tanta força, haveria muito maior justiça, a pobreza teria desaparecido. Mas não, mesmo no seio da Igreja, durante muitos dezenas de anos, o direito à propriedade individual. Isso quer dizer que há os direitos que se põem acima de tudo, é que o mundo é de todos, e é para todos. Estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa, que já vai longa, mas creio que muito interessante. Para aqui veio em 1978 e quase 50 anos depois, por aqui continua. Vê-se hoje como um setubalense? Sim. Vejo como um setubalense, mas também não vou digamos, pintar-me, digamos assim, porque apesar de tudo, as nossas raízes não deixam de existir. Eu vim do Norte e mantive ao longo da minha vida uma ligação aos meus irmãos de sangue, que nos encontramos com regularidade à aldeia onde nasci. Mas 46 anos já no distrito de Setúbal e 34 anos aqui na cidade de Setúbal, porque no tempo em que fui padre para a dirigente sindical foram eu ia lhe perguntar anos, precisamente se Setúbal... sentir setubalense, mas respeito que há outros mais setubalenses do que eu, e aceito. Aqueles que nasceram cá, que trabalham cá, que estão cá, que construíram família aqui. Creio que a condição de setubalense não é, isto digo eu, a condição de setubalense não é exatamente ter nascido cá. A condição de setubalense é aquilo que o Sr. Padre tem feito ao longo da sua vida aqui. Isso é que faz de si um verdadeiro setubalense. E eu ia-lhe precisamente perguntar, percebi já que talvez não, mas Setúbal será para sempre ou pondera regressar à sua terra que o viu nascer para lá ficar definitivamente? Eu vou parafrasear uma frase do Manuel Martins, que quando ele terminou as funções de bispo aqui, disse assim: eu vou continuar na cidade, não apenas na cidade física, enfim, na cidade cidadão com os cidadãos. E eu, pronto, faz parte dos meus desejos, porque ainda não tenho nada delineado, porque eu faço amanhã 78 anos, não é? Sim. 78 anos. Portanto, também é normal
que a partir de nada, o mental é o direito canónico, diz que a partir dos 75 anos era isso que eu lhe ia perguntar, deve deixar de ser exatamente. pároco. E já houve a generosidade. Para os bispos é obrigatório, mas para os párocos não é obrigatório, mas isso digamos, é uma indicação, e já vou fazer mais 3 anos do que aquilo que se sentes é com vigor indicação. para continuar mais... Veremos. Irei continuar a comungar e a partilhar a vida da cidade, por aí, porque há tantas periferias, mesmo que eu quando deixar de ser pároco, por exemplo, gostava de ser voluntário em associações, de me aproximar daquelas franjas da sociedade. Podem ser franjas de excluídos, ou então de gente que eu vou conhecer ao longo da vida, mas que tem pensamento muito em comum, que eu partilho também, mas que tem também outros ideais, outras convicções, e depois movimentos culturais, ecológicos, tudo isso, e dos pobres em geral. Isso continuarei a estar na cidade. Contamos consigo em Setúbal. Eu que nasci aqui com o setubalense Constantino Alves para aqui continuar. Termina aqui o 6º episódio do Se Não Sabes Pergunta, um podcast sobre Setúbal e muito importante em forma de programa de rádio. Agradeço ao padre Constantino Alves, o padre operário, que é hoje o sacerdote da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, por ter aceitado aqui ter vindo para ser ouvido, logo ele que passa a ouvir os outros em confissão. O que aqui aconteceu não foi de forma alguma uma confissão, mas sim apenas uma conversa com um homem que deixa uma profunda marca humana na cidade que escolheu e o acolheu. O Se Não Sabes Pergunta é um podcast sobre Setúbal, produzido e editado por Paulo Anjo, com o apoio técnico de Jorge Bruno e o patrocínio gastronómico do restaurante Casa do Peixe, casa que o Luís Cruz fez um dos melhores sítios de Setúbal para comer peixe. A Casa do Peixe está situada na rua General Gomes Freire, número 138, mesmo atrás da loja do Cidadão e do Hospital de São Bernardo. Obrigado a todos e a todas por nos terem ouvido. Encontramos daqui a 15 dias. Ainda antes de fechar, queria pedir ao Sr. Padre Constantino que escolhesse uma música para fecharmos aqui a nossa conversa, que foi muito obrigado, pois, por esta oportunidade também de podermos aqui dialogar e a poder também partilhar um pouco da minha vida, daquilo que vou vivendo, me vai tornando feliz. Muito bem. E que música é que vamos ouvir então para fechar isto? Utopia, pelo sonho é que vamos. Cá está, José Afonso, Utopia, para fecharmos com a chave de ouro, uma expressão muito interessante. Muito obrigado, Sr. Padre. Obrigado também. Gente igual por dentro, gente igual por fora, onde a folha da palma afaga a cantaria. Cidade do homem, não do lobo, mas irmã. Capital da alegria. Braço que dorme nos braços do rio, toma o fruto da terra. É teu, a ti o deves lançar-te. Desafio, lanço o teu desafio. Homem que olhas nos olhos que não negas, o sorriso, a palavra forte e justa. Homem para quem o nada disto custa. Será que existe lá para as margens do Oriente este rio, este rumo, esta gaivota que outro fumo deverei seguir?